Tiago Mel, vamos começar por analisar o caso concreto de José Castelo Branco. Houve uma queixa da sua mulher, Betty, por violação doméstica, que foi corroborada por médicos do hospital onde a vítima foi hospitalizada. A detenção para interrogatório junto a um juiz de instrução criminal e as medidas de coação de proibição de contactos, por qualquer meio, que implica que não pode visitar nem morar com ela, e ainda é obrigado a usar uma pulseira eletrónica para não se aproximar da vítima no raio de 1 km. A detenção e estas medidas de coação parecem proporcionais e são normais neste tipo de criminalidade? Bom dia a todos, em primeiro lugar. De facto parecem, ou seja, neste tipo de crime de violência doméstica, que além do mais, grande parte destas medidas de coação até já estão previstas no Código de Processo Penal, como possíveis de aplicar a qualquer tipo de crime, mas obviamente que o crime de violência doméstica, nomeadamente desde 2009, tem um pacote também específico de medidas de coação, que de certa forma é uma especificação ou uma precisão e um ajuste também em relação àquilo que existe no Código de Processo Penal. Portanto, sim, diria eu, o pacote habitual. Repare-se que neste caso, em que existam fortes indícios, porque, pelo que eu percebi, existem fortes indícios da prática do crime. Há testemunhos, exames médicos... E isso significa, para que as pessoas percebam, que há uma clara impressão por parte do juiz da responsabilidade do arguido pela prática deste crime. E mais, existe um segundo ponto que é muito importante, que existe uma muito probabilidade que o juiz considera de que esta pessoa possa vir a ser condenada em julgamento. Daí estas medidas de coação. Mas não se justificaria a prisão preventiva ou neste caso não é muito comum, neste tipo de casos? Não é muito comum, a não ser em casos muito graves ou em que seja de todo impossível afastar o arguido da vítima. Porque é isso que se trata neste crime de violência doméstica. E a vida da vítima possa estar em causa, por exemplo, possa correr perigo? Claro, Luís, mas repare, neste caso o que é que a medida de coação quer prever? É que não se verifique um determinado perigo, nomeadamente o da continuação da atividade criminosa. E isso faz afastando a vítima do arguido. Isto tem que ser extremamente eficaz. E é eficaz através da tal medida de afastamento com o apoio da eletrónico e a proibição da pessoa frequentar um determinado lugar, contactar com a vítima, etc. Agora, há aqui outra, e a questão da detenção, neste caso, neste tipo de casos, diria eu, fundamental. E também aqui existe uma maior flexibilização do regime da pulseira eletrónica por via do tal crime de violência doméstica em relação ao que existe já no Código de Processo Penal. Ou seja, normalmente é o juiz que emite o mandado de detenção. O Ministério Público também o pode fazer num determinado caso específico. Aqui não. Aqui pode ser o juiz, o Ministério Público e até pode ser o órgão de polícia criminal. Basta haver perigo de continuação da atividade criminosa ou, se estiver em causa, como disse, a integridade física da vítima. O combate à violência doméstica tem sido, Tiago Melo, uma prioridade do poder político e do poder judicial, através de várias medidas que vamos analisar mais à frente, mas para já uma pergunta específica. As medidas de vigilância eletrónica do alegado agressor e o chamado botão de pânico, que pode ser acionado pela vítima, existem desde quando na lei e podem ser aplicadas em que circunstâncias? Muito bem. Esta é uma pergunta muito interessante porque, vamos lá ver, já existia a vigilância eletrónica. A vigilância eletrónica é adaptada a este tipo de criminalidade, existe desde a Lei 112/2009, para as pessoas perceberem, 15 anos, digamos assim, e este regime foi criado exatamente para a proteção das vítimas de violência doméstica. Nomeadamente, por exemplo, aquilo que falámos em relação a este caso concreto, as tais pulseiras de aproximação, que para as pessoas perceberem são no fundo... o agressor que tem, o alegado agressor, e a vítima também tem. O agressor tem 2 dispositivos e a vítima tem um dispositivo. Isto funciona com geolocalização. Portanto, a vigilância eletrónica, que são pessoas que trabalham com isto, também para as pulseiras das medidas de coação de prisão preventiva, para as pessoas ficarem em casa, mas basicamente eles podem colocar zonas de proteção, avisos, também pode ser uma proteção dinâmica, ou seja, a própria vítima, com o dispositivo que transporta, tem um raio, por exemplo, de um quilómetro de proteção. O que é que isto significa? Significa que, obviamente, o agressor, vamos assim chamar, pode não saber que a vítima está num determinado lugar, vai frequentar esse lugar, apita de um lado e apita do outro. O agressor não se aproxima e a vítima sabe que a pessoa está perto. E tem um botão de pânico também? Pode ter esse tal botão de pânico. A questão é, isto é importante para os dois. É importante, obviamente, para a vítima, porque se coloca em alerta, mas também é importante para o agressor,
para se desviar, porque também pode não saber que a vítima está lá, mas também para o inibir. Porque isto funciona como um inibidor. Aquilo toca, aquilo avisa, os serviços de vigilância eletrónica ficam a saber e se perceberem que há uma violação deste espaço, avisam imediatamente a polícia. Muito bem. Ana Leonor Marciano, o crime de violência doméstica é um autêntico flagelo social. Há muitos anos, eu confesso-lhe pessoalmente, enquanto jornalista, recordo-me que desde há pelo menos 15 anos que o tema tem grande atenção mediática, se calhar há mais, mas a minha memória aponta mais ou menos para este período. Se nós analisarmos os dados estatísticos do Ministério Público em relação ao número de inquéritos abertos, só nos últimos 5 anos os dados são avassaladores. Em média são abertos por ano cerca de 30 mil inquéritos por violência doméstica. A violência doméstica é o segundo fenómeno criminal com mais inquéritos abertos. É o segundo fenómeno criminal com mais inquéritos abertos em 2022, 2021, 2020 e em 2019 e 2018 ultrapassou a cibercriminalidade e foi mesmo o fenómeno criminal com mais inquéritos abertos. Tem havido alguma evolução positiva no combate a este fenómeno com tanta atenção do poder político e também do poder judicial? Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, de facto nós estamos perante o crime de violência doméstica, que é só o crime mais denunciado no nosso país. Não só é o crime mais denunciado, como também é o crime mais arquivado pelo Ministério Público. E é preciso que se veja isto. Também o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR também nos diz que nós estamos perante um crime que é, na esmagadora maioria das vezes, praticado por homens contra mulheres em relações de intimidade, na sua esmagadora maioria dos casos, e é isto que nós temos que ver. Perante este flagelo, de facto, existe aqui um investimento muito grande por parte das políticas públicas no sentido do combate ao crime, mas todas as medidas que têm sido implementadas até então, nós sentimos que têm potenciado aqui uma melhoria da situação ao nível de nós termos aqui mais denúncias de violência doméstica, portanto, não só por parte da vítima, mas também por parte de pessoas que conhecem a realidade da vítima e do agressor e que denunciam, mas que ainda estamos muito aquém. Portanto, não só ao nível das denúncias que são efetuadas, mas depois também, e é preciso dizer, na forma como este crime é trabalhado do ponto de vista processual penal. Portanto, não utilizamos ainda os recursos, todos os recursos processuais que a nossa lei nos possibilita e isso deve-se efetivamente aqui a um preconceito muito grande em relação a este tipo de crime, que é ainda muito encarado como um crime que se passa na esfera privada, portanto, no seio familiar, e não é como devia ser visto, portanto, que é, na realidade, um crime violento, um crime que atenta contra os direitos humanos das mulheres. Eu gostava ainda de dizer que, tomando aqui por referência este caso que serviu como ponto de partida aqui para esta nossa entrevista, que este caso dita aquilo que deve ser feito. E podemos tomar este caso como o exemplo do como fazer bem. Ou seja, o como fazer bem é as entidades que têm contacto com as vítimas, o deverem denunciar. O dever significa obrigação jurídica que normalmente não é cumprida pelas escolas, pelas entidades de saúde, como sejam os hospitais, os centros de saúde, se não mesmo os médicos particulares das vítimas, que normalmente têm conhecimento da situação e não denunciam, mas depois também temos aqui um outro leque de profissionais que muitas vezes têm contacto com as vítimas e também, de igual forma, não denunciam a prática do crime, que são as assistentes sociais, os psicólogos, portanto, pessoas aqui de uma rede, que interagem mais aqui numa rede com a vítima e que vão monitorizando a situação com a vítima, mas que se refugiam sempre aqui no dever de sigilo profissional e que efetivamente não cumprem o dever legal de denúncia. Mas acha, Ana, que este caso correu bem porque estávamos a falar aqui de figuras públicas e figuras conhecidas? Eu não sei se foi exatamente por isso, creio que isso tem importância, é sempre um fator acrescido. Eu sei que neste caso correu bem e tivemos aqui de facto entidades que se chegaram à frente no sentido de poderem efetivamente atestar aquilo que constataram. E que agiram como deviam agir sempre. E que agiram como deviam agir sempre, não só ao nível de auscultar a vítima e dar credibilidade àquilo que a vítima diz, portanto, reconhecendo-a enquanto tal, enquanto vítima,
mas depois também congregando uma série de elementos para o processo, segundo veio a público, porque eu não conheço o processo, mas que se consubstanciou-se, portanto, no atestarem algumas lesões físicas, no corroborarem já que esta pessoa... exames médicos e outras provas, outros meios de prova. Os testemunhos eu não sei se já existem no processo, mas sei que existe aqui, terá existido, segundo foi avançado publicamente, aqui uma intenção clara por parte dos médicos de dizer que nós estamos perante alguém que, tendo 95 anos de idade, está consciente, está orientada no espaço e no tempo, isto já para afastar aqui futuras ideias de se vir aqui dizer que esta vítima não está bem do ponto de vista psíquico. Mas deixa-me colocar aqui outra questão. Este caso mostra também que a violência doméstica não é um exclusivo dos mais pobres, ou seja, que também há vítimas nas classes sociais mais elevadas. Há essa imagem também na UMAR. Qual é a experiência da UMAR também neste aspecto? Bom, o nosso entendimento é que nós estamos perante um crime que é transversal a todas as esferas sociais, a todas as profissões e que, portanto, como li até muito recentemente num artigo brasileiro muito interessante, que os ricos também batem. E é um facto, portanto, isto tem que ver, sim, com valores que cada um de nós tem e não com o dinheiro que temos, com a profissão que exercemos. Não tem nada a ver com isso, portanto tem que ver com valores pessoais que estão enraizados, com estereótipos que cada um de nós carrega fruto da educação, fruto das vivências que tivemos e que nos levam em algum momento da vida a ter um possível contacto com a violência em termos de relações de intimidade. Tem sem dúvida que ver com isso e nada mais. Agora, da nossa experiência, é claro que o fator económico tem muita importância, não é? E uma vítima que não tem dinheiro e que pertence aqui a um estrato social mais baixo tem muito mais dificuldade em libertar-se da violência, não é? Porquê? Porque tem que pedir ajuda a organizações, tem que estar dependente de ajudas estatais para conseguir efetivamente refazer a sua vida. E isto vai sempre desembocar na falta de resposta judicial imediata. Claro. Que é, se houvesse a tal resposta judicial imediata, as vítimas não teriam que sair de casa, não teriam que refazer as suas vidas, não teriam que arranjar novo trabalho. Como nós não temos isso, é muito complicado. Claro. Deixa-me abordar aqui outro ponto, que é uma pergunta para os dois, que começa pelo Tiago Melo. Eu recordo-me que também, mais ou menos há 20, 15 anos, havia uma grande desvalorização deste tipo de crime por parte dos tribunais. Aqui estou a falar em sede de julgamento ou mesmo em sede de instrução criminal, de aplicação de medidas de coação. Ficaram conhecidos vários acordos nos tribunais de primeira instância ou até tribunais superiores em que os agressores masculinos eram beneficiados com, digamos, factos indiciários atenuantes um pouco polémicos. Tanto que o Centro de Estudos Judiciários criou módulos sobre este tema na formação que dá aos magistrados do Ministério Público, aos futuros magistrados do Ministério Público, aos futuros magistrados judiciais, e o próprio Conselho Superior da Magistratura promove, salvo erro, todos os anos, acho que é todos os anos, um curso específico sobre este tema para os juízes em exercício de funções. Estas apostas tiveram consequências positivas, na sua opinião? Ora bem, eu acho que essa desvalorização que o Luís fala e que a Ana Leonor Marciano também, de certa forma, referiu antes, tem a ver exatamente com os valores. E não há outra forma de alterar a visão, seja de magistrados, seja das pessoas, sobre este tipo de crime, que não criar valores, ou com a educação, ou com a formação. Eu não sei se este crime foi ou não desvalorizado. É verdade que essa é a estatística e não há dúvida nenhuma quanto a isso. Pelo menos houve uma atenção do Poder Judicial sobre essa matéria. Mas também temos que admitir, e eu como advogado que está todos os dias nos tribunais em penal, tenho que dizer, é que tem de facto havido, como já disse a Ana Leonor Marciano, um grande investimento público relacionado com este crime. Seja com as medidas de proteção, seja com a formação, seja com os próprios órgãos de polícia criminal a criar, enfim, condições dignas para que as pessoas possam denunciar este crime. E, em relação à questão da formação contínua, como disse o Luís, isso é claro, por exemplo, no SES. Eu estive a ver agora como é que tem funcionado a formação do SES nestes últimos anos e posso lhe dizer que, por exemplo, desde 2022 tem havido constantemente mais que 2 formações anuais aos magistrados do Ministério Público e juízes. Por exemplo, seja workshops, seja sobre a violência doméstica, seja mesmo sobre a mutilação genital feminina, seja das proteção às vítimas, 2022 e 2023 também. E, por exemplo, este ano já
em abril já houve 2. Um workshop sobre violência doméstica, outra sobre violência sobre as mulheres e violência doméstica, isto tudo em abril. Exato. Também apanhei um pouco essa pesquisa. Portanto, repare, Luís, que de facto o Estado, neste caso o órgão que forma os juízes continuamente, não só inicialmente, mas continuamente, tem investido nisto. E aliás, estas formações não são só para magistrados. Os advogados também podem assistir. O que eu acho que tem todo o interesse, claro, para mim, por exemplo, enquanto advogado, seja para que posição no processo eu possa assumir. Muito bem. Ana Leonor Marciano, o que é que pensa sobre esta matéria, estando aqui ao outro lado? Parece que havia também uma desvalorização deste crime, até por parte de juízas, até por parte de magistradas. Sim, mas é precisamente pelo motivo que nós estávamos a falar há pouco e que agora o meu colega voltou a frisar. Que isto tudo é uma questão de valores que cada um e cada uma de nós carrega, fruto da educação que teve, dos estereótipos que foram transmitidos já pela própria família, pelas pessoas com quem convivemos em fase da infância e daí por diante. Agora, o que é facto é que as políticas públicas têm sido aqui muito incisivas aqui no combate à violência doméstica e dentro dessas políticas públicas há aqui um investimento muito grande ao nível da formação, seja dos magistrados judiciais, seja das polícias, seja dos advogados, de todas as pessoas que têm um contacto direto com as vítimas, portanto, os técnicos de apoio à vítima, e que têm que estar efetivamente preparados para poderem interagir com este grupo de pessoas, para as poder apoiar e poder também aqui contribuir para a autonomização e para o chamado recovery das vítimas. Agora, nós continuamos de facto com, apesar destas formações, se nós pensarmos nas formações, aquilo que nós transmitimos é muito o saber técnico e aquilo que falta, volto a dizer, é a sensibilização. É o estarmos perante uma vítima e sabê-la identificar como tal, podermos aqui alertá-la para um conjunto de meios de prova que tem que juntar para o processo, para outras coisas que pode fazer mesmo na sua vida pessoal, por forma a refazer-se desta vivência pela qual está a passar, e isso tem que se conseguir não só com formação, mas com sensibilização. Repare-se que nós continuamos ainda a padecer aqui de um problema muito grande, que é continuamos a dizer que os processos de crime são arquivados porque as vítimas não contribuem, porque as vítimas voltam atrás, as vítimas desistem. Eu digo sempre, muitas vezes em brincadeira nas formações, que é, então, mas desistem como se o crime é público. Se o crime é público, não podem desistir. A vítima pode voltar atrás na sua palavra, tendo em conta a falta de condições que muitas vezes até tem. Uma vítima que denuncia a prática do crime e que depois, perante a falta de resposta judicial, é deixada numa casa de emergência durante 3 meses à espera de uma resposta, isto não é resposta. Ana Leonor Marciano, portanto, o que vai acontecer, deixe-me só dizer isto, por favor, que é importante. Rapidamente. O que vai acontecer muitas vezes é que as vítimas não confirmam o teor da denúncia e a partir desse momento há um desinvestimento muito grande por parte do Ministério Público no sentido de continuar a investigar e continuar a lançar mão de outros meios de prova que podem existir, porque a vítima não vive fechada numa bolha, a vítima tem médico, tem assistente social, os filhos andam na escola, também têm contacto com professores e tudo isto é um exemplo, portanto, que não é explorado de todo pelos órgãos de polícia criminal, de todo, e daí os maus resultados que nós continuamos a ter. Tiago Melo, em 30 segundos, uma medida, o que é que ainda pode ser feito para enfim, atenuar os efeitos deste crime e para que tudo corra bem, como dizia a Ana no início? Penalmente não vejo como. Quer dizer, quem está a cometer este crime, o agressor comete este crime contra o seu companheiro, a sua companheira, ou contra os seus pais, ou contra os seus filhos, não está a pensar se vai ser condenado a 5 ou 20 anos. Não está a pensar nisso. Portanto, não vejo como penalmente isso possa melhorar. Eu acho que isto é formação, educação, valores, escola. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Isso depende de nós. Eu, como advogado, como pai, como marido, como filho, sou eu que tenho que progredir nesta evolução de mentalidade. Não é o tribunal condenar mais. Claro que isso é importante, condenar quem tem que ser condenado. Mas é a nossa educação, é a nossa geração que tem que ajudar a mudar isto. Tiago Melo, Ana Leonor Marciano, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.